cativeiro de Israel, Reino Norte. Lição 10, de 5 de setembro de 2021. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Eu sou o professor Belchior e hoje aprenderemos mais uma lição sobre o cativeiro de Israel, Reino do Norte, do nosso honrado pastor Cleiton Ivan Pomerenin. Nosso textuário diz que: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. Oséias capítulo 6, versículo 1. Verdade prática. Deus sempre adverte o seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. Leitura bíblica em classe. 2 Reis 17, de 1 a 14 e 17, de 20 e 29. No ano duodécimo de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. Ele fez o que era mau aos olhos do Senhor, contudo, não como os reis de Israel que foram antes deles. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presentes. Porém, o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Síria, cada ano como dantes. Então, o rei da Síria encerrou e aprisionou na casa do cárcere. Porém, o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria e fez-os habitar em Alá e Ambor, junto ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. E sucedeu assim, por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor, seu Deus, que lhe fizera subir da terra do Egito, debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos costumes dos reis de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor, seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. E levantaram estátuas e imagens do bosque em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Queimaram ali incenso em todos os altos com as nações que o Senhor transportara de diante deles e fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor. E serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes dissera: não farei estas coisas. E o Senhor protestou a Israel e a Judá, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos, e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenarei a vossos pais, e que vos enviarei pelo ministério de meus servos os profetas. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seu pai, que não creram no Senhor, seu Deus.
Também fizeram passar pelo fogo seus filhos e suas filhas, e deram-se adivinhações, e criam em angouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e tirou de diante da sua face. Nada mais ficou, senão a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus. Antes andaram nos estatutos que Israel fizera. Pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel, e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença. Porém, cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades nas quais habitavam. O objetivo geral da nossa lição da Escola Bíblica Dominical é compreender que nossas transgressões nos afastam de Deus. E nos objetivos específicos, destacar as injustiças cometidas por Israel, ressaltar a insistência de Israel no pecado da idolatria e salientar o sincretismo em Samaria. Uma pequena introdução. O cativeiro de Israel ocorreu durante o reinado do rei Oséias. Nessa época, a Síria começava a crescer e a se tornar um grandioso império, controlando várias nações, inclusive Israel. Durante os últimos 30 anos de Israel, o país foi acometido de muitas tragédias, injustiças e assassinatos, em razão de desprezarem o mandamento de Deus. A nação israelita entrou em decadência política, social e econômica. Cabe aqui também, nesta introdução, falar que no Reino Unido, os reis, Saul reinou por 40 anos, Davi 40 anos e Salomão por 40 anos. Época em que havia as 12 tribos reunidas. E após a morte do rei Salomão, seu filho, Roboão, assume o poder, foi quando aconteceu a divisão do reino. O reino norte de Israel é composta por 10 tribos, com o nome de tribo de Efraim e liderada por Jeroboão. Já no reino do sul, de Judá e Benjamim, eram compostas por 2 tribos, lideradas por Roboão. Com Oséias termina o reino do norte, 2 Reis 17:3. Ele governou por 9 anos, e o reino do sul de Judá e Benjamim continuou. E cumpre ressaltar aqui que o reino norte vai de 1932 anos antes de Cristo e termina em 722 antes de Cristo, onde foram 210 anos, tendo 9 dinastias e 19 reis que governaram com muitos assassinatos, guerras e diversas idolatrias. Agora, o segundo império assírio está no poder. Muito violento com seus adversários, matavam, torturavam, furavam os olhos dos ímpios. Esta é uma história da desobediência em um povo de Deus, onde Deus vai aplicar o juízo, e esse povo cativo para nunca mais voltar. E também, terminando aqui, todos os reis de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, principalmente o rei Oséias, que foi o último do reino norte. Oséias ficou servo do rei da Síria, por nome de Salmaneser, devido
ou mesmo não lhe pagarem tributos. E os aprisionou por 3 anos, quando a cidade de Samaria ficou cercada. Não entrava água e não entrava comida. No tópico primeiro, Samaria é cercada pelo rei da Síria. Israel sob o reinado de Jeroboão II. A nação de Israel experimentou prosperidade econômica, conquista de seus territórios perdidos para a Síria, que, durante algum tempo, dominava a Palestina. Mas, infelizmente, conforme nos advertem os profetas Amós e Oséias, esses resultados foram alcançados através de corrupção, injustiça social, hipocrisia religiosa e sincretismo. Segundo Reis, capítulo 17, 2, 29 até 33. Os períodos de prosperidade não fizeram o povo retornar a Deus para adorá-lo, conforme a lei. Então, assim, nesse subtópico primeiro, né, Israel sob o reinado de Jeroboão, nós percebemos que o reinado de Jeroboão II, apesar de viverem em prosperidade econômica e reconquista de territórios, eles somente conseguiram através de corrupção, injustiça social, hipocrisia religiosa e sincretismo. Mesmo nesses períodos prósperos, o povo virou as costas para Deus. O subtópico 2, a traição do rei Oséias, o rei da Assíria, Salmaneser, descobriu que Oséias, seu vassalo, o traíra ao buscar apoio ao Egito e interromper o pagamento dos tributos ao seu reino. Segundo Reis, capítulo 17, versículo 3 e 4. Enfurecido, o soberano mandou prender Oséias. Marchou com seus exércitos contra Samaria e a sitiou por 3 anos. Segundo Reis, capítulo 17, 5. A partir daí, Israel não teria mais chances de negociação. Só lhe restaria a guerra e a consequente deportação. Aí nós vemos aí que o Oséias traiu o rei da Síria buscando apoio do Egito e parou de pagar tributos ao seu reino. E o rei Salmaneser prendeu Oséias em Samaria por 3 anos. Deus não deixa escarnecer e não tolera um coração dividido com os outros deuses ou objetos de adoração. Esses falsos deuses influenciaram o coração do povo, inclinando-o contra a vontade de Deus declarada em sua palavra. O subtópico primeiro, a síntese: nossa natureza pode produzir perversão e maldade, porém cabe a nós combater essas atitudes dia a dia e extingui-las de nossa vida. O subtópico 2, os pecados do povo e sua queda. Oséias cumpriu a ordem do Senhor e se casou com Gomer. Oséias 3, 1. E teve 3 filhos. Cada filho que o profeta tinha com a prostituta mostrava a desaprovação divina com o povo de Israel. Deus colocou o casamento do profeta Oséias como uma lição prática da fidelidade do reino norte. Essa metáfora, a prostituta Israel deixa o seu marido Deus para se deitar com seus amantes,
seria o Egito e a Síria, e ainda pagava para estar com eles. Hoje se pode ver o mesmo padrão de vida e moral sempre que o povo de Deus se desvia da genuína dedicação do Todo-Poderoso. Provérbio 5:3. Nós vemos aí, né, o terrível pecado da idolatria. O reino do norte era mais uma vez eles eram mais idólatra que o sul. Deus pediu para Oséias casar com uma prostituta, colocando seu casamento como uma lição na prática do Reino Norte. A comparação utilizada era que a prostituta era Israel, Deus era o marido e os amantes Egito e a Síria. Deus odeia a ingratidão. Tenha um coração grato. Deus odeia a idolatria. Quebre os ídolos do seu coração. Deus odeia a incredulidade. Eu sei que o meu Redentor vive. Jó. Outras causas do cativeiro. Os pecados relacionados à exploração e indiferença para com o pobre foram duramente criticados pelos profetas. Percebe-se que tais iniquidades são colocadas em pé de igualdade com a idolatria. O profeta Amós condenou essas transgressões de maneira implacável. Ouvi esta palavra, vós, vacas de Baçã, que estáis no monte de Samaria, que oprimes os pobres, que quebrantam os necessitados. Ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra. Amós 4:1, 8.4. A situação era tão grave que até os sacerdotes fizeram um conluio com os governantes para extorquir o povo. Oséias 6:9-10. Deus fez um juramento dizendo que jamais se esqueceria das maldades. Amós 8:4-7. Nós vemos aí que o profeta Amós condenou todas as transgressões e idolatrias. Aí a situação era tão grave que até os sacerdotes fizeram conluio com os governantes para extorquir o povo. Deus jurou que jamais esqueceria das maldades de Israel. Assim sido o tópico 2. O Senhor não divide a sua glória com ninguém. Quando colocamos algo ou alguém acima de Deus, o desonramos. O terceiro tópico. Os estrangeiros ocupam Samaria. A mistura de gente e o sincretismo. Após o exílio, alguns israelitas pobres permaneceram em Samaria e na região. A política dos assírios era que os territórios expoliados fossem ocupados por povos de outras etnias e origens, provendo assim uma grande migração e recenseamento de pessoas. O objetivo era misturar as nacionalidades para evitar possíveis rebeliões e enfraquecer as províncias. Essa mistura de gente, Neemias 13:3, Jeremias 25:20, fez com que o povo de Israel, que restou em Samaria junto aos deportados de outras nações, tornassem a região israelita ainda mais sincrética. É por isso que temos no Evangelho de João
os judeus não se comunicam com os samaritanos. João 4:9. Vemos aqui, né, que o objetivo desta mistura de nacionalidades era para evitar rebeliões e enfraquecer o povo. No subtópico 2, Jesus e os samaritanos. Apesar do antagonismo entre judeus e os samaritanos, Jesus os contemplou com muito amor. Ele deu atenção à mulher samaritana, ele anunciou o reino, fazendo-a conhecedora da fonte de água que sacia a sede humana de forma definitiva. João 4, 13 e 14. E em razão da dúvida daquela mulher sobre o legítimo lugar de adoração de Deus, Jesus foi enfático em dizer que o lugar não é físico ou geográfico, e sim espiritual, o coração do homem. João 4, 23, 24. Então aí Jesus demonstrou que o espiritual era mais importante que o lugar físico e geográfico. Devemos ter a proximidade com o nosso Deus. Deus nos conhece e somos seus filhos. A síntese do subtópico 3. A mistura entre os povos, suas culturas e religiões podem enfraquecer a fé e a doutrina. Conclusão. Não faltou advertência para que Israel abandonasse a idolatria e fosse poupado do cativeiro. Todavia, nada surtiu efeito. Cada vez mais a nação afundava em seus pecados, a maneira drástica, porém misericordiosa e amorosa de Deus retornar seu povo ao aconchego do seu amor. Foi, infelizmente, conduzi-lo ao cativeiro e à dispersão. Que Deus nos ajude a atentarmos mais para a sua palavra, a fim de não colhermos os amargos fruto da obediência. Cabe frisar aqui também que percebemos que Deus constantemente alertava o povo para abandonar a idolatria e queria que lhes fosse poupado do cativeiro. O povo se afundava em seus pecados. Com isso, o povo foi para o cativeiro e a dispersão, que era a separação de pessoas. Infelizmente, o povo foi muito desobediente para com nosso Deus, e por isso sofreram graves consequências naquela época. As maldições de Deus que cairiam sobre nós, porque somos quebradores de aliança, caíram em Cristo. Cristo as recebeu para que nós não somos expulsos da presença de Deus. Cristo tomou sobre si toda a maldição que pesava sobre nós. E por isso que temos um novo caminho aberto na direção do nosso Pai. Somos seu povo escolhido. Um dia ele voltará. Maranata, que Deus nos abençoe. A respeito do cativeiro de Israel, Reino do Norte, responda: em que consistiu a traição do rei Oséias ao reino assírio? Em que período ocorreu o cativeiro de Israel? De que forma Deus mostrou o seu amor pelo povo escolhido? Quais paradigmas Jesus quebrou com a parábola do bom samaritano? Qual foi a maneira drástica, porém misericordiosa e amorosa,
de Deus retornar seu povo ao aconchego do seu amor? Vou pedir para vocês, inscreva-se no meu canal, Antônio Belchior Silva, e do lado eu estou deixando os links para vocês se inscreverem lá, tá bom? Dá uma curtida, olha, se inscreva aqui, a gente está procurando melhorar cada vez mais. Obrigado e fiquem com Deus.